Atenção, atenção! Sereto News chegando. Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, prometeu reforços. Será que dá para acreditar nesta promessa do presidente do Corinthians? Promessa de reforços? Ou seria uma cortina de fumaça? João Vitor no timão. O que tem de verdade nessa história de João Vitor, zagueiro no timão? Eu conto todos os detalhes para vocês. Sereto News chegando agora. O corintiano tá com a cabeça inchada. O corintiano tá com a cabeça desse tamanho, mais do que inchada. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. É de graça, você faz a sua inscrição, ative todas as notificações e deixe o seu like para ajudar aqui o canal do Sereto. Deixe também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo com o pessoal da Mais Ágil. Vou deixar para você o link nos comentários fixados aqui do vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil, o pessoal lá do WhatsApp. Conversa com o pessoal no WhatsApp da Mais Ágil, tem o QR Code aí também. Em menos de 24 horas eles antecipam o FGTS para você. E a aposta ganha. Tem a final da Liga dos Campeões nesse final de semana. Se você apostar R$ 49,00, você ganha de volta 50%, independentemente do resultado do jogo. É a promoção do Aposta Ganha, só com o link do canal do Sereto, com o meu cadastro, você tem esta promoção. Aposta Ganha, aposte você também. E o Duílio Monteiro Alves, depois da derrota vexatória do Corinthians ontem para o Independente Del Valle em Quito, talvez uma das maiores, com certeza, né, uma das maiores vergonhas da história do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista e prometeu reforços. A questão é saber o seguinte: dá para acreditar no Duílio, nessa história dos reforços? Sim ou não? Né? Ou será que é uma cortina de fumaça para o torcedor esperar, para o torcedor esquecer tudo o que tem acontecido? É porque, cadê os reforços, o Duílio? Cadê os reforços? Já está na hora de trazer reforços para o Corinthians. Cadê o Matias Rojas? Né? O Matias Rojas do Racing da Argentina já está apalavrado com o Corinthians. Embora o Racing da Argentina agora está tentando fazer de tudo para que ele permaneça lá na Argentina, o Matias Rojas já está apalavrado com o Corinthians. Mas é o seguinte, olha só o que disse o Duílio. Abre aspas para o presidente do Corinthians. O torcedor pode esperar reforços. É ele que está dizendo, hein? Não sou eu que estou dizendo. É ele quem está dizendo. O torcedor pode esperar reforços. Estamos trabalhando nisso. Não quero aqui especular e falar sobre nomes. Ele não quer falar sobre os nomes, ele não quer especular, mas a gente vem trabalhando nas carências que o Vanderlei Luxemburgo identificou e pediu. Em 3 de julho, abre a janela. 3 de julho é quando abre a janela. E o torcedor pode ter certeza que teremos reforços. Palavras do Duílio Monteiro Alves. Falando, e aí ele foi perguntado sobre a quantidade de contratações, né? E ele disse, não dá para ficar falando. Às vezes eu falo 3 e vem 2 ou vem mais. É só especulação. Mas a gente vem trabalhando para trazer o que a gente entende ser necessário e as carências que a gente tem para fazer um segundo semestre melhor do que foi o primeiro semestre. Palavras do Duílio Monteiro Alves. Bom, as carências do Corinthians, a gente sabe por informações de bastidores do Corinthians que o Vanderlei Luxemburgo pediu um zagueiro, né? O zagueiro é uma das prioridades, um volante também é uma das prioridades, está aí o Vanderlei Luxemburgo, tem que pedir muita coisa mesmo, né? Um meia atacante, esse meia atacante já foi contratado, que é o Matias Rojas, um lateral direito e um centroavante.
O Corinthians pretende contratar de 4 a 5 reforços, mas até agora só contratou um. Por enquanto está só na promessa e não está trazendo mais gente. Agora, hoje pintou a informação do meu amigo Jorge Nicola, trazendo a seguinte informação, o repórter e jornalista Jorge Nicola, de que o Corinthians teria interesse na contratação do João Vitor. Lembra do João Vitor? Revelado no próprio Corinthians, foi emprestado para outros clubes do futebol brasileiro, teve um destaque muito grande no Atlético Goianiense, voltou para o Corinthians, jogou muito bem no Corinthians e foi negociado com o Benfica, só que chegou no Benfica, não foi aproveitado, né? Chegou logo, se machucou, logo que chegou no Benfica, depois não foi aproveitado e foi emprestado para o Nantes. Olha só, ele com a camisa do Nantes. Foi emprestado para o Nantes da França. E agora ele tem contrato com o Nantes da França até o meio do ano, depois ele vai retornar para o Benfica. E o Corinthians estaria interessado no João Vitor, é um dos jogadores que estariam, né, eu vou colocar aqui no condicional, que estariam na lista de reforços do Corinthians. O zagueiro Lucas Veríssimo, o Corinthians já tinha manifestado interesse, mas o negócio deu uma melada, né, melou o negócio, porque o Benfica está pedindo dinheiro para negociar o Lucas Veríssimo e o Corinthians não está a fim de botar dinheiro na parada, depois de já ter acertado a negociação com o Lucas Veríssimo, o negócio deu para trás, e agora o João Vitor pinta como possibilidade de contratação do Corinthians. O Corinthians traria de volta o João Vitor para o futebol brasileiro. Resta saber o porquê o Benfica aceitaria negociar o João Vitor e por que o Benfica não aceita negociar o Lucas Veríssimo, né? Provavelmente porque o Benfica entende que o Lucas Veríssimo tem mercado no futebol europeu, ou então que o Lucas Veríssimo pode ser aproveitado no time do Benfica, né? E por isso o Benfica está pedindo um dinheiro para negociar o Lucas Veríssimo, e por que não pediria, né? Por que não pediria um dinheiro também para negociar o João Vitor, né? De qualquer maneira, eu acho que seria uma negociação interessante. Vamos aguardar promessas a respeito dos reforços. O Duílio também falou que o Vanderlei Luxemburgo está respaldado. Segundo o Duílio Monteiro Alves, o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um bom trabalho. E aí, eu vou dizer um negócio para você, com todo respeito ao Duílio Monteiro Alves. Retrospecto do Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Esse retrospecto, qualquer técnico do futebol brasileiro seria demitido com esse retrospecto. 6 derrotas em 11 jogos, apenas 2 vitórias. Mas a justificativa do Duílio Monteiro Alves é que daqui para frente o Vanderlei Luxemburgo vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar, porque o Corinthians joga no final de semana contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, e é jogo, confronto direto ali pela parte de baixo da tabela da classificação. O Cuiabá está na frente do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e depois o Corinthians vai ter 11 dias, vai jogar só no dia 21 contra a equipe do Santos. Por quê? Porque o campeonato vai ter uma paralisação no campeonato por causa dos jogos amistosos da seleção, ou por causa do jogo amistoso da seleção brasileira. É data FIFA, então o campeonato vai ter uma paralisação. E com isso, o Vanderlei Luxemburgo vai ter 11 dias para trabalhar, sem contar que o Duílio falou que está tentando reforçar o elenco dentro das carências do Vanderlei Luxemburgo. E por isso, ele está dando um voto de confiança através da esperança de que o Vanderlei Luxemburgo vá melhorar o time do Corinthians. Você, torcedor corintiano, tem esperança que o Vanderlei Luxemburgo vá melhorar o time do Corinthians? Você tem alguma esperança? Bom, alguns torcedores do Corinthians, os torcedores ligados à torcida organizada e que estiveram ontem em Quito,
lá no Equador, cobraram de perto o Cássio. Deram uma chegada no Cássio e pediram para o Cássio cobrar os jogadores do Corinthians. E o Cássio deu uma entrevista muito forte, dizendo que agora chegou a hora de ver quem é jogador, quem tem nível para jogar no Corinthians, né? Que não é normal, não pode ser normal, não pode ser considerado normal ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Aliás, o que não acontecia há 46 anos. O Corinthians foi eliminado na primeira fase da Libertadores em 77, de lá para cá não tinha sido eliminado. Então agora é mostrar quem tem culhão para jogar no Coringão, né? Esse que é o negócio, traduzindo o que disse o Cássio. Agora não é hora de se esconder, disse o Cássio, né? Apesar da crítica, tem que ser homem e enfrentar de frente, disse o Cássio. Na nossa vida nada foi fácil, sei que o torcedor está chateado pelo desempenho, agora é hora de saber quem tem nível para jogar no Corinthians, é o que está dizendo o Cássio. E para isso, o Corinthians vai ter que melhorar o desempenho fora de casa, porque o Corinthians tem, entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem o pior desempenho da temporada como visitante, jogando fora de casa. Jogando fora de casa, os números são péssimos. São 10 derrotas em 16 jogos. É muita coisa. É um aproveitamento pífio do Corinthians jogando fora de casa. 10 derrotas em 16 jogos. Só tem 2 vitórias fora de casa, que é contra o Liverpool do Uruguai e contra o São Paulo no Campeonato Paulista. 10 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias, 20% apenas de aproveitamento. Bom, o Corinthians do Campeonato Brasileiro está brigando para não ficar na zona de rebaixamento. Se não ganhar do Cuiabá, o Corinthians pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Já está eliminado da Taça Libertadores da América, mas vai ter que vencer o Liverpool para conseguir a classificação. No último jogo da Libertadores, o Corinthians tem que vencer para conseguir a classificação para a Sul-Americana, porque senão não vai disputar a Sul-Americana. E o Corinthians está classificado para a Copa do Brasil, né? Vai enfrentar o América na fase de quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Duílio Monteiro Alves está prometendo reforços. Você acredita na promessa do Duílio Monteiro Alves ou acha que é conversa para boi dormir? O Duílio, que é o principal responsável pela fase do Corinthians. A fase do Corinthians é de responsabilidade total do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Não existe outro responsável para essa péssima fase e ele tem que assumir essa responsabilidade. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Por exemplo, o Marlington. Não estavam babando o ovo pro Lucha depois do Atlético? Gente, depois da vitória em cima do Galo, os corintianos ressuscitaram todos os títulos antigos do Vanderlei para elogiar o cara. Seus hipócritas. O Céu Coelho Timão. O hit do momento no Corinthians é vergonha. 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 Time sem vergonha. E Cereto, não é só fora de casa, não. O Corinthians foi eliminado principalmente por ter perdido 2 em casa, é verdade. Perdeu para o Del Valle e perdeu para o Argentino Júnior dentro de casa, bem lembrado. O problema do Corinthians não são só os jogos fora de casa. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Abigael Chaves Pereira. Tô com a cara no chão de vergonha. Isso é uma catástrofe. Até quando, meu Deus? É o torcedor do Corinthians envergonhado. O Edmar Roberto Pereira, por favor, Cereto, você é a nossa voz perante o Corinthians. Manda estes vagabundos de jogadores assistirem ao jogo de ontem do Palmeiras. Correram do começo ao fim, como se não tivesse amanhã, como se fosse final de Copa do Mundo. É o Edmar Roberto. O Alexandro, Cereto, a torcida não fará isso, mas o certo seria a torcida não ir no jogo contra o Liverpool em forma de protesto. Mas tem uma coisa aí, Cereto, com esse time, era melhor sair da Liberta mesmo. Claro que não da maneira que foi humilhado. Esse time do jeito que está jogando é Série B na certa. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você
mas pra gente faz toda a diferença e me segue nas redes sociais no @cardocereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.